Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Você está ouvindo o História FM. Mito da causa perdida. Esse tema aparece pouco nas discussões sobre história no Brasil, mas lá nos Estados Unidos é um tema que diz respeito à segregação racial, cultural, econômica, entre outros fatores, e eu achei que valia a pena trazer esse tema aqui para vocês. Eu sou Iclis Rodrigues e para tratar desse assunto mais uma vez aqui conosco o professor Vitor Isaacson, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Vitor, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Boa noite, eu sou professor do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora. Trabalhei e trabalho ainda nos Estados Unidos, morei um certo tempo lá, fiz doutorado naquele país, já morei várias vezes ali como professor visitante. E eu tenho um interesse muito forte no estudo do século XIX norte-americano, porque acho que é um período importante de transformações e porque eu tenho muitas dúvidas ainda se eles são ou não uma sociedade excepcional em relação ao resto do mundo. Então eu gosto de voltar ao século XIX para pensar nos desenvolvimentos políticos deles a respeito da escravidão, do federalismo, de regras unitárias, né, de direitos. E acho que é um período fantástico também para pensar os processos de construção do Estado. Então meus interesses se concentram nessas temáticas. Então é isso. Vamos entender o que é esse tal mito de causa perdida e qual a influência dele na sociedade dos Estados Unidos, depois que eu der um recado para vocês. Se você quer ouvir os episódios do História FM com antecedência, sem os anúncios automáticos do Spotify e podendo baixar o arquivo para ouvir onde quiser e não apenas nesse aplicativo que você está ouvindo, você pode ter acesso a tudo isso por apenas R$5 por mês em apoia.se/obrigahistoria, porque são nossos apoiadores que permitem que o História FM exista. Mas a partir de R$2 você já consegue apoiar o programa também. É menos que o preço de um miojo por mês e no final do ano dá apenas R$24, que é menos que um x-salada dependendo de onde você mora. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Andrés Mateus, Wollenberg Félix, Tarcísio Magno, Hugo Lemos, Delano Sauer, Gabriel Nunes, João Bittencourt, Lion Azeredo, Maria Canezin, Denison Dutra, Gustavo Castro, Miguel Souza, Henrique Rosenfeld, Lucas Alvergas, Gustavo Stork, Rafael Hammerschmidt, Isabelle Custódio, André Silva e Gabriela Rios. Muito obrigado, pessoal. É graças a vocês que o História FM existe. Aqui embaixo na descrição tem o nosso link do Apoia-se, mas tem também a chave Pix para você que quer fazer um apoio pontual de qualquer valor também, sem as recompensas, mas te permite ajudar o nosso trabalho também. Na década de 1860, a Guerra Civil dos Estados Unidos foi o conflito mais sangrento travado no continente americano em 400 anos, com repercussões mundiais, impactos no Brasil, no abolicionismo da escravidão e também com diversas inovações tecnológicas e militares. Para começar essa conversa, eu queria pedir para você contextualizar o fim da Guerra Civil estadunidense. Lembrando que a gente tem um episódio aqui sobre a Guerra de Secessão, foi gravado com o Vitor também, o episódio 30, eu acho, do programa, ou 29, algo assim. E, bom, a Confederação ela foi derrotada militarmente, o Sul ficou devastado economicamente, a escravidão foi abolida e os antigos estados confederados passaram pelo período que ficou conhecido como Reconstrução. Então eu queria pedir para você explicar qual era a situação política e social do Sul logo após a guerra e por que surgiu a necessidade de criar uma narrativa que reinterpretasse a derrota confederada. Bom, o Sul, como você falou, ele sofreu uma derrota militar completa, no sentido de que os seus principais exércitos se renderam, né? O principal
principal era o Exército do Norte da Virgínia, comandado pelo general Lee. Enfim, eles todos se renderam incondicionalmente, não tão incondicionalmente quanto pareça, porque em alguns casos os oficiais e soldados foram autorizados a manter suas armas e seus cavalos, mas enfim, a ordem social do Sul, no final da Guerra Civil, ela foi virada de cabeça para baixo, principalmente devido à abolição da escravidão e também à ocupação militar do Sul por tropas brancas, mas também por tropas negras da União, né? Porque o recrutamento de tropas negras havia sido autorizado numa ordem executiva do Lincoln, que é concomitante à abolição da escravidão. Ou seja, em setembro de 1862, o presidente Lincoln emitiu um comunicado dizendo que os escravocratas que não depusessem suas armas até 1º de janeiro de 1863 teriam seus escravos libertos, né? O que era uma coisa um pouco irônica, porque na verdade o Lincoln estava abolindo a escravidão naqueles territórios que estavam ainda distantes do controle da União. É preciso lembrar que havia 4 estados sulistas, os estados fronteiriços, que lutaram do lado da União durante a guerra e que, em princípio, né, poderiam manter a sua escravidão funcionando. E também havia uma situação mais complexa de cerca de 800 mil escravos que fugiram para as linhas da União, foram conhecidos como contrabando, né? E que não tinham esses fugitivos não tinham sua situação legal resolvida. A própria proclamação da emancipação não dava uma solução total para o status dessas pessoas. No entanto, à medida que o recrutamento atingiu os soldados negros, né, muitos desses ex-escravizados, contrabandos, se integraram nas tropas da União. Eram tropas segregadas, ou seja, eram tropas em que só serviam negros, mas nas quais os negros não podiam atuar como oficiais. Os oficiais eram brancos, né? Então, esses dois processos, de certa forma, viraram o Sul de cabeça para baixo, né? Foi uma derrota muito pesada. Os líderes do Sul, né, eram traidores, porque haviam servido ao Exército da União e jurado lealdade antes de a maioria aderir à Confederação. Então eles eram traidores da pátria e, enfim, no momento inicial a situação passava pela abolição da escravidão e por uma desmilitarização do Sul, né? O Sul, mesmo antes da Guerra Civil eclodir, era uma sociedade muito militarizada, possuía recursos militares como a Guarda Nacional, que eram totalmente voltados para a vigilância interna, principalmente a vigilância dos escravos. Então, a ideia era desmilitarizar. Mas o Lincoln é assassinado em abril de 1865 e assume o poder o vice-presidente Andrew Johnson, né? Johnson era um democrata jacksoniano, ou seja, ele era um democrata do Sul ligado à herança política do ex-presidente Andrew Jackson. É um cara bastante racista, mas que tinha o mérito de ser o único político importante do estado do Tennessee, de mais alto grau, a rejeitar a secessão. Então, na eleição presidencial de 1864, ele foi escolhido que seria a reeleição do Lincoln, ele foi escolhido como candidato a vice. E com o assassinato do Lincoln, ele assumiu, mas efetivamente ele era um sujeito sem muito preparo para o cargo que ele assumiu. É um dos problemas do presidencialismo, como nós sabemos, né? Porque nem sempre os vice-presidentes estão à altura. Muitas vezes estão, mas muitas vezes não estão do cargo. E o Lincoln não deixou muitas pistas do que ele faria, né, no comando da reconstrução, né? Ele libertou os escravos, ele tinha algumas diretivas no sentido de que aqueles ex-escravos que serviram como soldados teriam direito a voto, mas ele não chegou realmente a avançar muito, né? E, por exemplo, ele tentou patrocinar o reingresso do estado da Louisiana baseado num juramento de fidelidade de 10% da população branca, né? Mas então eles tinham que
10% da população da Louisiana tinha que pedir, vamos dizer assim, jurar a Constituição e aceitar a 13ª emenda. Mas essa medida foi tão tímida que o próprio Congresso obstaculizou, né? Não deixou passar. Então, o Lincoln não teve nem tempo direito de colocar um programa, né? O que a gente sabe é que ele nunca considerou que os estados do Sul tivessem realmente se separado. Ele classificou o movimento como uma rebelião, ou seja, como se fosse um movimento capitaneado por uma minoria e que, no entender dele, a maioria dos sulistas teria se mantido fiel à União. É um pensamento bastante complexo, mas, enfim, que atendia, digamos assim, aos objetivos do próprio Lincoln, no sentido de que nenhum outro país reconhecesse a Confederação como um Estado, né? Então, para essa finalidade, essa posição teve sucesso. Para a reconstrução, não teve muito, né? E com Andrew Jackson, ele suavizou bastante. Ele tentou limitar a readmissão dos estados sulistas a um pedido de desculpas dos líderes do Sul, né, que permitiria, inclusive, que eles voltassem a atuar normalmente na política da União. E, de fato, houve eleições em 1866 e vários desses líderes foram eleitos para o Congresso, eleições parlamentares, como, por exemplo, o vice-presidente da Confederação, Alexander Stephens, né? Então, esse processo foi barrado pelo Congresso, né? O Congresso reagiu a essa medida do Johnson e barrou, não reconheceu essa eleição, pelo menos dos sulistas, aprovou o Civil Rights Act, né? Que, a partir desse ato, né, também conhecido como Reconstruction Act, as lideranças do Sul foram cassadas, né, por terem justamente se rebelado contra a União. Então, isso deu início a um processo a uma tensão maior entre o presidente e o Congresso, né? Por outro lado, no último ano da guerra, o general Sherman tinha aprovado a Ordem de Campo número 65, que é a famosa relacionada à ideia de 20 acres e uma mula, alguma coisa assim, ou seja, é uma mini reforma agrária nas propriedades dos líderes da Confederação, que seriam então subdivididas, acho que 4 acres e uma mula, né, que seriam divididas entre ex-escravos, né, que então passariam a ser vistos como pequenos proprietários rurais, uma tentativa de criar, digamos assim, um campesinato negro no Sul. Bom, o Johnson, logo no início, cancelou essa medida que poderia ter dado uma segurança econômica maior ao negro no Sul, mas isso não aconteceu. E a maioria dos ex-escravos, portanto, entra no período despossuída. E, evidentemente, o Johnson também não se opôs à existência dos códigos negros no Sul, né, que eram códigos para alijar o negro da política e, basicamente, permitiam, inclusive, que muitos negros fossem alistados compulsoriamente ao trabalho nas grandes fazendas por acusações de vagabundagem, né? Então, a situação inicial do negro, apesar da liberdade, foi de muita pressão. E isso, por causa dessas questões, houve uma altercação entre o presidente Johnson e o Congresso, né? O presidente, muito desastradamente, entrou numa turnê para, vamos dizer assim, fortalecer sua posição nas próximas eleições para o Congresso, né? Foi uma turnê que foi, de fato, um desastre e, por causa disso, a Câmara chamou o processo de impeachment, né? Foi o único presidente americano, até o Trump, a sofrer um processo de impeachment, né? O processo foi aberto pela Câmara, mas depois ele foi derrotado por um voto no Senado. Então, com isso, né, o poder do Johnson evaporou e um Congresso comandado pelos republicanos conhecidos como radicais, enfim, assumiu o controle e aprovou a 14ª emenda. Ela vai ser aprovada em 68, né, que é uma emenda que não só reitera a emancipação, mas também reconhece o negro como cidadão dos Estados Unidos.
Isso é uma medida importante porque num famoso julgamento conhecido como Dred Scott de 1857, o presidente da Suprema Corte, Roger Taney, estabeleceu que nenhum negro no sul ou no norte podia ser cidadão dos Estados Unidos, né? Então a 14ª emenda ela reverte essa questão e ela também ela assume o direito de voto para o negro, né? Então, efetivamente, os negros começam a votar no Sul, um grupo grande de parlamentares congressistas na Câmara, um grupo é eleito, um senador negro é eleito, um governador negro é eleito na Louisiana e vários sulistas identificados com o Norte também são eleitos pelo Sul, né? Então, isso permitiu ao Partido Republicano constituir uma bancada sulista relevante. Também, por conta da ação do Congresso, o Sul foi dividido em 5 distritos militares, ou seja, o Congresso colocou o Exército como um fiador importante do processo de reconstrução, né? No Sul havia 3 tipos de branco, né, nesse momento: aqueles que continuavam fiéis ao ideário da Confederação, aqueles sulistas que por uma série de razões, mesmo durante a guerra, haviam se aliado ao Norte, né, que são conhecidos por scalawags, é uma palavra muito preconceituosa, né, relacionada a porcos, né, portanto é um termo cunhado pelos próprios racistas no Sul. E havia os carpetbaggers, né, que são os nortistas que migram para o Sul depois da guerra. Então o Partido Republicano vai criar uma base política entre esses 2 setores sulistas que eu mencionei aqui e os negros. No entanto, havia muita pressão do Sul, né, porque, como eu mencionei antes, os sulistas ainda estão armados, né, e vão formar organizações paramilitares. A mais famosa delas é a Ku Klux Klan, com o objetivo de ameaçar e eventualmente matar os negros, as lideranças negras, principalmente as lideranças religiosas, mas também os carpetbaggers e os scalawags, né? Então, você tem esse terrorismo racial, terrorismo supremacista em movimento e lutas constantes entre o exército de ocupação e esses grupos paramilitares sulistas. Então, a situação na reconstrução foi essa durante o final da década de 1860 e o início da década de 1870, né? Então, em 1868 é eleito presidente Ulysses Grant, que era o mais importante, mais famoso general da União durante a guerra. Ele é eleito pelo Partido Republicano, mas veja bem, a eleição dele não foi um passeio, né? Os democratas tiveram uma votação bastante expressiva, ele ganhou por uma diferença pequena. Também denota a pressão contra a reconstrução que já estava em exercício, né? E o Grant governou por 2 mandatos. No final do seu 2º mandato, houve muitas acusações de corrupção, né, principalmente devido à expansão da rede ferroviária, né, que trazia consigo muita corrupção de contratos, e também havia um certo desgaste do apoio nortista a esse processo no Sul, né? Então, em 1876, houve uma nova eleição presidencial para a qual Grant não podia concorrer, que opôs Samuel Tyden pelo Partido Democrata. Desculpa, o nome do presidente republicano nesse momento varreu-se-me da memória, né? Mas, enfim, essa eleição foi uma das eleições nos Estados Unidos que ficou muito empatada e inconclusa, né? Havia divergências sobre votos em vários condados e em vários estados do Sul. Então, tudo levava a crer que haveria um impasse que levaria a decisão para a Suprema Corte. Mas aí foi costurado um acordo. O Samuel Tyden, ele aceitou a vitória dos republicanos, mas condicionou essa vitória à retirada das tropas do Exército do Sul. Como a gente sabe, hoje em dia, a manutenção dessas tropas era fundamental para a defesa dos programas da reconstrução, né? Então, com a retirada dessas tropas, os
confederados, né, os antigos confederados, com seus braços armados terroristas, eles ficam completamente livres para massacrar, matar, etc. Né? Então tem início o processo que ficou ironicamente conhecido como redenção. Né? Evidentemente esse é um nome colocado pelos sulistas, e que tem a ver com a redenção, pelo menos da supremacia racial branca que teria sido afetada pela reconstrução no Sul. É um processo que vai se aprofundando ao longo da década de 80 até chegar ao Jim Crow, né, que é o sistema segregacionista marcado pela completa exclusão do negro de qualquer participação civil ou eleitoral. Então, a partir daí, a gente pode dizer que o Sul perdeu a guerra, mas ganhou a paz nesse sentido. O inverno tá chegando e aqui em casa, quando chega o inverno, chega a rinite, que acaba comigo, mas chega também a vontade de me vestir com conforto. E aí eu aposto no jogo ganho, que são as roupas da Insider, a patrocinadora desse episódio. E, inclusive, eu tô gravando isso aqui usando uma camiseta, uma tech t-shirt de manga longa da Insider. E eu vou cantar bola pra vocês. Além do desconto do meu cupom História FM, só hoje e amanhã, dias 15 e 16 de junho, vocês ganham 5% de desconto pagando no Pix, mais frete grátis. Se não quiser digitar o cupom na hora de fechar a compra, tem um jeito mais fácil. Clica no link que tá aqui na descrição do episódio. E se você não conseguir comprar nesses dias, tem frete grátis para compras acima de R$ 399 o mês inteiro, beleza? Agora sim, vamos de volta pro episódio. E quando a gente fala em Lost Cause, né, o mito da causa perdida e tal, eu queria entender exatamente do que a gente está falando, porque são diferentes pontos, né, não é uma coisa única. A gente costuma associar, né, essa Lost Cause a algumas questões como, por exemplo, a ideia de que não, a guerra não foi para manter a escravidão, a escravidão já estava para acabar de qualquer jeito, que o Norte empreendeu uma guerra total contra o Sul, uma guerra covarde, enfim, são vários pontos, né? Então, eu queria pedir para você explicar quais são os pilares dessa Lost Cause, né? Desse mito da causa perdida. O que é que compõe esse mito? Olha, o mito começou a ser construído logo depois do final da guerra, né? Ele foi cunhado por um jornalista chamado Edward Pollard, e esse indivíduo publicou um livro com esse título, né? E basicamente é um movimento que nega principalmente que a separação do Sul tenha sido ocasionada devido à escravidão, ou seja, que a separação e a guerra que veio não teriam decorrido de um processo de defesa da escravidão. Então, nessa reconstrução, o Sul teria se separado devido a uma questão ligada aos direitos dos estados, né? Então, a posição do Sul é uma posição subordinada, né, dentro da política americana, teria sido a causa, né, o fato de que o norte industrial e capitalista cada vez mais avançava sobre o Sul, teria sido a causa da separação e não a defesa da escravidão. Ou seja, eles colocam um véu sobre a realidade, né? Hoje em dia não há historiador de prestígio desse tema que não reconheça o papel fundamental da escravidão na questão da secessão, né? Mas então ele cria essa vinculação mais direta com os direitos dos estados. Então, os estados sulistas se separaram basicamente porque se viam acossados, né, por uma ação muito invasiva do norte. Também nesse movimento há uma tentativa então de recuperar a posição dos líderes do Sul, né, não como traidores, mas como homens de honra que aderiram a uma causa que eles achavam justa, né, e principalmente aí você tem o nascimento do culto ao Robert Lee e também uma enorme valorização do imaginário, né? Com criação de vários museus confederados e principalmente a construção de monumentos no Sul para honrar principalmente esses líderes militares que haviam sido derrotados. Evidentemente que por trás desse movimento
há o processo de redenção que está tomando seu curso e a tentativa que foi feita com sucesso de restaurar um sistema de opressão racial no Sul. E é curioso isso porque eles negam que a escravidão tenha sido a causa da guerra, mas eles não hesitam em criar um supremacismo branco na região. Então, esse movimento tem várias facetas, né? Uma delas é a incorporação da antiga bandeira de batalha confederada em bandeiras de estados do Sul, como, por exemplo, o estado do Mississippi, que até hoje ele tem um quadradinho na bandeira, que é a bandeira de batalha da Confederação. E essa bandeira, aliás, ela atualmente vem se globalizando, né, como um símbolo de ódio racial. Então, ela é usada em movimentos neofascistas na Europa, enfim, até mesmo na Rússia, eventualmente ela aparece. A gente tem hoje em dia uma globalização tardia dessa bandeira confederada como um símbolo de ódio racial, principalmente na Europa, onde há todos esses movimentos anti-imigração. Mas o conjunto, né, de crenças que sustentaram essa ideia de uma causa perdida está estabelecido justamente em preservar uma memória do Sul baseada num forte nacionalismo. E essa é uma questão também interessante, porque houve um nacionalismo sulista durante a guerra. Esse nacionalismo foi derrotado, o Sul foi derrotado militarmente, mas a construção de um mito nacional do Sul, ela persistiu no pós-guerra, né? Então, os sulistas se agarraram a esses argumentos como uma forma de manter uma certa identidade nacional sob já o guarda-chuva de uma união reconstruída. E tem toda uma questão também de exaltação de figuras de liderança dos confederados, né, como o General Lee, entre outros também, né, meio que uma espécie de nostalgia a origens nobres do Sul e uma coisa do tipo também, né? Esse processo já vinha antes da guerra, né? Os principais defensores da causa sulista, já desde 1819, quando houve a crise do Missouri, né, que foi a primeira crise secessionista, eles já defendiam essa oposição entre o Norte e o Sul, no sentido de que o Norte era uma região capitalista e sem valores, e o Sul era uma região marcada pelo cavalheirismo, né, por um certo igualitarismo entre os brancos. E essa visão também é fortemente defendida na bibliografia pró-escravista do Sul, né, o Fitzhugh, no livro Cannibals at All, que é o argumento mais forte em defesa da escravidão. Ele chega a dizer que a escravidão no Sul ela é mais benéfica, né? Ela é benéfica quando comparada ao trabalho industrial no Norte, ou seja, o escravo sulista viveria melhor do que o operário industrial no Norte ou na Inglaterra. E basicamente porque o Sul seria uma sociedade cavalheiresca, movida por ideais mais altos morais, né? Mas isso sempre, essa visão, ela esquece de mencionar a enorme opressão que os escravizados ali sofriam, né? Então eles aparecem como crianças, como pessoas tuteladas dentro de uma ordem social em teoria harmônica, né? Enfim, a verdade é que o pensamento sulista ele tinha várias contradições, né? Então, por exemplo, os sulistas usavam a questão do direito dos estados antes da guerra para defender a escravidão, né? A escravidão não é um problema nacional, uma questão estadual que deve ser resolvida pelos estados. No entanto, a Constituição dos Estados Confederados da América, ela dava poder ao governo federal da Confederação de impor a escravidão em quaisquer estados que viessem a se associar à Confederação. Então, se um estado onde só havia livres se associasse à Confederação, um território onde só havia pessoas livres, ele teria que adotar a escravidão. Portanto, o governo federal ele é ruim quando ele combate a escravidão, mas ele pode também funcionar como instrumento para forçar a escravidão sobre territórios novos que eventualmente pedissem a sua adesão como estados, né? Então, você tem todas essas contradições do pensamento nacionalista da Confederação, mas ele é isso, ele é uma forma de reforçar o
vamos dizer assim, a supremacia racial numa região que foi derrotada e empobrecida. Dando seguimento a essa romantização desse velho sul e coisa e tal, me vem à mente, por exemplo, uma obra como Uncle Tom's Cabin, né, que foi traduzido como Cabana do Pai Tomás, se eu não me engano. Esse livro ele foi entendido por alguns como tendo tido alguma influência na aceleração da abolição da escravidão, ou pelo menos de ter influenciado percepções sobre a escravidão em pessoas que talvez não dessem muita atenção para esse assunto. Então eu queria pedir para você explicar como esse mito da causa perdida ajudou a criar essa visão das plantations, da relação entre senhores e escravizados, porque parte desse mito tem a ver com essa ideia de que as relações entre senhores e escravizados não eram assim tão agressivas, não eram tão violentas, e esse livro revoltou muitos sulistas, porque eles olhavam esse livro como, não, isso aí é uma deturpação, a vida no sul entre senhores e escravizados, ela não é isso daí, ela é muito mais, existe muito mais ternura, muito mais tolerância, enfim. Se você pudesse comentar um pouco isso. O Sul já controlava o correio desde a década de 1830, né? Então barrava, por exemplo, jornais abolicionistas, etc., que vinham do norte, né? E já havia uma literatura muito crítica da escravidão, que são os chamados slave narratives, né? As narrativas escravas. A mais famosa é do Frederick Douglass, que está traduzida para o português, mas há várias, né? Em que eram descritas as mazelas da escravidão, não só em relação ao negro, mas em relação à corrupção da família branca, né? Então, essa literatura era muito popular e era uma ferramenta dos abolicionistas. O que ocorre é que ela talvez não tivesse no norte uma penetração tão grande, porque, afinal de contas, eram livros escritos por negros, né, fugitivos do sul, que faziam parte do movimento abolicionista, e esse movimento não era muito popular no norte. Os políticos profissionais, mesmo aqueles que eram contra a escravidão, se afastavam do abolicionismo porque consideravam os membros do movimento abolicionista como pessoas muito radicais. Bom, mas o que ocorre, né? Ocorre que houve a guerra contra o México, uma guerra sulista comandada pelo presidente James Polk, que era do Tennessee, que era um afiliado político do Andrew Jackson, democrata, e, enfim, o norte conquistou, os Estados Unidos conquistaram 40% do território mexicano, o México deixou de ser a maior república do continente, e imediatamente surgiu uma discussão entabulada por um democrata da Pensilvânia chamado Platt. Ele coloca uma emenda, essa emenda estabelecia que nenhum escravo poderia ser levado para os novos territórios conquistados ao México. Então isso gerou um debate enorme, porque os sulistas tinham patrocinado a guerra justamente para estender a escravidão para o oeste, e aí vem uma emenda contrária. Então essa situação, ela colocou o país à beira da secessão. A gente pode dizer que a Guerra Civil poderia ter estourado em 1850 ao invés de 1861. E o problema foi resolvido a partir do chamado Compromisso de 1850, que não é exatamente um compromisso, é uma série de compromissos, né? Uma série de medidas. Então a Califórnia vai virar estado, vai ser admitida como Estado livre, o Texas e o Novo México são estados escravagistas, e há um enorme grupo de territórios que vai somente compreendidos no grande território do Kansas, Nebraska, onde haveria referendos, né, para se definir o que ia acontecer, mas esses referendos desandaram em guerras civis. Então, o compromisso de 1850, ele não contentou nenhum dos lados, né? Ele simplesmente adiou a guerra. Ele não contentou os nortistas, porque ele foi visto como uma conspiração sulista para tomar o poder, e ele não contentou os sulistas, que afinal de contas tinham feito a guerra e que não tinham obtido tudo o que queriam, né? Mas há uma cláusula do compromisso que é especialmente complicada para o norte, né? Que é o Slave
Fugitive Law, a lei dos escravos fugitivos. Havia na Constituição uma determinação de que os estados onde não houvesse escravidão, para os quais os escravos fugissem, eles tinham a obrigação de devolver esses escravos, mas na prática isso não acontecia, né? A lei dos escravos fugitivos, a nova, de 1850, ela foi muito mais drástica, porque ela estabeleceu o direito do Sul nomear delegados para ir capturar os escravos no Norte. Portanto, ela colocou uma cláusula quase que de extraterritorialidade, né? A soberania dos estados do Norte, ela não poderia ser exercida no caso de um escravo fugitivo, porque aí poderia vir um delegado do Sul e capturar. E cerca de 140, 150 fugitivos realmente foram recapturados, algumas vezes até gerando conflitos, né, contra a população estadual. Então, visto assim no longo prazo, o Slave Fugitive Act, ele surge como, na verdade, uma medida desesperada do Sul, né, da defesa de sua posição minoritária dentro da União. Mas para os contemporâneos e principalmente para os negros que moravam no Norte, foi uma medida fortemente arbitrária, né? Inclusive porque a prova de que a pessoa era livre cabia ao indivíduo e não ao delegado sulista que eventualmente fosse lá para capturar o fugitivo, né? Então isso gerou assim uma grita enorme, protestos, né? E Harriet Beecher Stowe, que é a autora da Cabana do Pai Tomás, ela era filha de um pastor abolicionista, né? O abolicionismo no Norte está muito ligado às religiões protestantes. Então, a forma dela protestar foi... Ela era mãe de 6 crianças, enfim, dona de casa, foi escrever capítulos à noite, depois que as crianças dormiam. E o livro foi publicado de forma serial. Inicialmente, foi um sucesso estrondoso, e depois ele virou um livro, e esse livro foi um best-seller. Acho que vendeu, para a época, uma coisa absurda, sei lá, 50 mil cópias, alguma coisa assim. E, basicamente, o ponto do livro é o fato de uma família ser separada pela venda. É uma questão que está ligada muito ao tráfico interno no Sul, né, em que escravos que residiam na costa são vendidos para os estados mais ao sudoeste para trabalharem na cultura do algodão. E essa é a situação do pai Tomás em relação à sua família, né? Então, ela é uma denúncia muito bem elaborada dos riscos, né, que a escravidão coloca, dos males que ela cria para a família negra, principalmente. Mas também para os brancos, né? Ela também tem essa pegada de dizer, olha, também corrompem os brancos e tudo isso, né? Agora, é um livro curioso porque, sem querer dar muito spoiler, no final, todos aqueles escravos que conseguem escapar, eles não ficam no território dos Estados Unidos, eles vão para o Canadá, né? Eles vão para outros países. Então, assim, por mais abolicionista que o livro seja, ele ainda não consegue determinar um espaço para o negro, um espaço numa sociedade, sei lá, pelo menos birracial, né? Então todos vão parar no Canadá. E o livro fez um sucesso enorme, até uma passagem famosa em que o Lincoln, já presidente, anos depois, encontra a Harriet Stowe num teatro. Ela diz, muito obrigado, presidente, por tudo que o senhor está fazendo. Ele diz, não, quem fez foi você, né? Porque foi um sucesso, explorou um filão que está muito ligado a esse compromisso de 1850, né? Que foi assim um acordão costurado pela antiga liderança no Congresso, né? O principal artífice foi o Henry Clay, que era um deputado do Sul, o Whig, mas também um deputado anti-escravagista, né? Então todo esse esforço no sentido de obter um compromisso, e no fim nenhuma das partes se sentiu muito contentada, né, por esses acordos, né? Curiosamente, a Cabana do Pai Tomás foi interpretada como novela no Brasil em 1968 e na época gerou muita polêmica, né, porque escolheram para interpretar o Tomás o ator branco, que era o Sérgio Cardoso, e ele recebeu uma blackface para atuar como negro, né? Então houve muita discussão por que não se colocou um ator negro naquele momento para interpretar o papel. Evidentemente o Sérgio Cardoso era um ator
ator muito conhecido, mas não era negro, né? Uma novela feita em 1868, ali no pico da ditadura, exibida pela Globo, mas com essa questão complicada do ator principal. Então, acho que o livro ele contribuiu nem tanto para o fortalecimento do abolicionismo, mas de um sentimento antissulista no Norte, né? Sentimento muito baseado na ideia da slave conspiracy, né? Quer dizer, o slave power, a ideia de que haveria uma enorme conspiração no Sul para tomar o poder no Norte do país, conquistar o Estado e reduzir o trabalho livre às suas formas mais abjetas, né? Então isso aqui, de alguma maneira, guiou uma parte da opinião pública para uma atitude completamente antissulista. A principal questão era o fato de que a escravidão era regra em metade dos Estados Unidos. No norte, a escravidão já havia sido abolida e a economia era centrada na mão de obra livre em pequenas propriedades rurais e crescente urbanização. No sul, a escravidão de pessoas negras era regra, com alguns estados com mais pessoas escravizadas do que livres. This episode is brought to you by Fox One. Watch all 104 matches of the FIFA World Cup live in 4K for just $19.99 a month, with 3 days free. Build your own multi-view, choose up to 3 streams, and follow player spotlights. Stay on top of every moment with live stats, highlights, and instant replays. The FIFA World Cup, streaming live on Fox One. Offers are subject to change. See fox.com for complete terms and conditions. Uma figura que é muito importante pro mito da causa perdida é a do general Robert A. Lee, que inclusive, se eu bem me lembro, era a estátua dele que tentaram derrubar lá em Charlottesville, que daí deu toda aquela celeuma uns anos atrás. Então, assim, pro público brasileiro que não conhece bem essa figura, você poderia contar pra gente quem era o Robert Lee e como ele foi alçado a essa figura quase que de um cavaleiro cristão perfeito, quase infalível militarmente e por aí vai? Robert Lee foi o mais importante general confederado, né? Não havia um comando unificado do exército confederado, havia diferentes exércitos em diferentes frentes. Então o Lee comandou o exército do norte da Virgínia. Era um oficial muito prestigiado, ele tinha sido primeiro lugar em todas as turmas, né, da formação na Academia Militar de West Point, e a gente sabe que na vida militar essas posições importam muito nas promoções que o sujeito recebe ao longo da vida, né? E ele atuou como um oficial destacado na guerra contra o México. Ele não era o oficial principal. Na verdade, o comando do exército americano na guerra contra o México era exercido por 2 oficiais superiores ligados ao partido Whig. Um deles, inclusive, foi eleito presidente após o final do governo do Polk. Então, ele não era mas ele sobressaiu na campanha, né? Então, um general muito prestigiado. Era um sujeito que possuía escravos nas suas propriedades, mas ele não era necessariamente um defensor da causa escravista, um defensor aberto, né? E em 1859 houve um ataque ao arsenal de Harper's Ferry, um ataque comandado por um sujeito chamado John Brown, né? O John Brown era um pastor nortista e era um radical abolicionista. Em 1859, o Brown, tendo essa percepção, né, de que o governo federal, o presidente Buchanan, era um governo alinhado com a escravidão, ele resolveu tomar essa medida de força, né? Ele imaginava que, atacando esse arsenal no norte da Virgínia, ele conseguiria a adesão dos escravizados ali em volta, né? E ele iniciaria então uma grande guerra de guerrilhas no norte da Virgínia. Mas saiu tudo errado e o oficial que comandou a defesa e que capturou John Brown foi o Lee. Então, o Lee, numa postura legalista, ele foi lá e capturou John Brown. Morreram vários das pessoas que acreditaram nessa rebelião, inclusive 2 filhos do Brown. Mas depois os sulistas da Virgínia resolveram dar um julgamento exemplar para o John Brown, então ele foi condenado à forca, né? E ele não titubeou, ele disse: faria de novo, eu estou sendo condenado
condenado por conta do despotismo sulista, enfim, ele teve uma atitude bastante digna, e isso tornou ele uma espécie de mártir, né, no norte, inclusive com a criação dessa famosa música, né, que é o John Brown's March, vai ficar muito famosa depois disso, que é uma música que funciona tanto como marcha militar como hino religioso. Bom, o Lee, ele era da Virgínia, ele tinha terras na Virgínia, e quando houve a secessão, a primeira onda da secessão atingiu apenas os estados do sul profundo. A Virgínia, que era o mais importante estado do sul, inclusive porque tinha fábricas, etc., ela não aderiu inicialmente, né? Então, ele não foi convocado porque o Lincoln não tinha a intenção de iniciar uma guerra contra esses estados do sul. Ele achava que seria inviável a secessão e que naturalmente eles voltariam, né? Com a secessão do Upper South, né, que envolveu a Virgínia, a coisa mudou de direção, até porque esse processo decorreu de um ataque sulista ao Fort Sumter. Então os sulistas atacaram, né? O Lincoln convocou tropas e aí os estados do Upper South, né, que a gente pode chamar de sul setentrional, também em português, se separaram, né? E nesse momento em que o Lincoln está formando as forças armadas que vão constituir o Exército da União, ele convida o Lee, que era o oficial mais graduado no momento, a assumir o Exército da União na Virgínia, no norte da Virgínia. Bom, o Lee analisou a situação, percebeu que a Virgínia, que era o estado natal dele, seria o campo de batalha, um campo muito forte, muito pesado, e ele decide fechar não necessariamente com o sul, mas com a Virgínia, né? Ele é um virginiano antes de ser um estadunidense ou norte-americano, né? Então, com isso, ele vai comandar o exército do norte da Virgínia e, evidentemente, durante as etapas iniciais da guerra, até 1863, o Lee teve grande sucesso deter as tropas da União que tentavam invadir a Virgínia para chegar ali na capital Richmond, né? Então ele se tornou um herói nessa resistência, né? Então ele era um militar muito bom na defensiva. Nas duas vezes em que ele tentou invadir o norte, em Antietam e Gettysburg, ele perdeu. Então, não necessariamente ele era bom na ofensiva, mas ele era bom na defensiva, até porque ninguém entendia direito nesse momento qual era a natureza da guerra defensiva. Depois, quando o Lincoln nomeia Ulysses Grant como comandante-geral do exército e o Grant inicia a campanha da Virgínia novamente, o Grant tinha uma outra visão da guerra, né? Ele entendia que a guerra devia ser travada não só contra os militares sulistas, mas também contra a população civil, né, principalmente, e ele entendia também que a guerra deveria constituir-se numa série de batalhas nas quais haveria baixas enormes, né, até um ponto em que o número de baixas do sul seria insubstituível, né? Então era uma questão até demográfica, por isso ele ficou conhecido como Bloody Grant, né, o Grant sangrento, né? Ele então operou e em 1 ano e meio ele tornou a posição do Lee no norte da Virgínia insustentável, né? Ele levou à rendição em Appomattox, uns falam Appomattox, enfim, Appomattox. E o Lee se rendeu. Seus últimos anos de vida ele se tornou reitor, presidente de um colégio, né? E ele vai escrever artigos, né? Evidentemente, não necessariamente para defender a escravidão, mas para defender a honra dos oficiais do Sul, de forma que quando ele morre, acho que ele morre em 1878, eu não tenho certeza, ou 68, não, é 78. Ele é um herói do Sul, né? E a principal figura geográfica, né, desse movimento da causa perdida. Então, muitas estátuas do Lee ao longo do Sul, e a principal ficava justamente nessa rua de Richmond, na Virgínia, né, que é a Monument Street, mas também em Knoxville, né? Em Knoxville também tinha uma série de estátuas de líderes militares confederados. Então, o que é enaltecido nessa mitologia não é o senhor de escravos, ainda que muitas vezes o senhor de escravos e o oficial coincidissem, mas o oficial, né? Oficial galante, com princípios.
Agora, os nortistas fizeram uma pequena sacanagem com o Lee depois da guerra, né? Porque uma das fazendas dele ficava em Arlington, que é ali do outro lado do Potomac, em frente a Washington. E já em 1863, Arlington foi elevado à condição de cemitério nacional, ou seja, soldados da União poderiam ser enterrados lá, né? O que inviabilizou completamente, porque para ser cemitério, essa propriedade foi expropriada e também, mesmo que ele conseguisse o Lee reverter, ninguém vai querer morar no cemitério. Então, digamos assim, foi um pouco a vingança da União em relação ao Lee, né? Mas ele seguiu como essa figura muito, muito prezada, né? Muito enaltecida no Sul. Eu estive tanto em Richmond como em Charlottesville por volta de 2024, quando a maioria das estátuas havia sido retirada, né? Então, o que você tem são as plataformas, os pedestais dos monumentos, mas não tem mais as estátuas, né? Processo muito rápido, na verdade, muito ligado aos movimentos, contestação de direitos civis já no começo do século XXI. Falando em direitos civis, etc., eu queria entender, porque assim, até agora a gente falou muito dos argumentos do mito da causa perdida de um ponto de vista de construção de memória, de negacionismo e tal, mas eu queria entender como é que esse mito acabou contribuindo com questões mais concretas, por exemplo, no estabelecimento de leis segregacionistas. Como é que esse mito contribuiu para certas legislações ou um segregacionismo mais concreto, né? Na verdade, os símbolos confederados ficaram muito populares, né? Por exemplo, você vai, sei lá, no Walmart e tem lá a bandeirinha confederada. Você pode comprar um movimento de separação, tipo, como é que seria se a Inglaterra tivesse bandeiras do IRA vendendo nas suas lojas de departamento, né? Então, esses símbolos, assim como uniformes e bandeiras, eles são muito fortes em todo o Sul. O que ocorre é que, ao longo do século XX, o Sul construiu toda uma mitologia baseada nessa ideia, né, de que, enfim, não foi uma guerra contra a escravidão, mas, ao mesmo tempo, o Sul discriminava barbaramente através de leis estaduais. Então, você tinha a 14ª emenda e a 15ª, né, que garantiu cidadania e direito de voto, mas no Sul, os negros, essas emendas federais sofreram ação contrária de constituições estaduais, né, que tendiam a diminuir barbaramente os direitos do negro, né, principalmente os dois direitos fundamentais, que são de votar e o de ser membro do júri, né? Então, o negro não podia votar, portanto não podia eleger o xerife do condado e não podia participar do júri, mesmo num crime que tivesse sido cometido contra o negro, né? Então, houve um linchamento, né? E aí você tem um júri só de brancos e, evidentemente, esse júri tende a decidir em favor dos assassinos. Então, assim, é uma situação muito complicada. E essa situação era sustentada também pela total dominância hegemônica do Partido Democrata no Sul. Ou seja, após a Guerra Civil, o Partido Republicano tentou se constituir no Sul, com essa aliança sobre a qual eu falei antes, mas com o processo de redenção, o Partido Democrata se tornou um partido praticamente único no Sul, de forma que a eleição mais importante não era a de governador, que colocava disputa entre um democrata e um republicano, mas era a primária do Partido Democrata, que escolhia qual candidato seria o candidato oficial ao governo e, portanto, o vencedor. Então, o Partido Democrata, ele era um partido único e um partido que sustentava o Jim Crow e todas as leis segregacionistas, né, supremacistas do Sul. Essa é uma história que o Partido Democrata gostaria de esquecer, vamos dizer assim. E o Partido Democrata no Sul, ele ainda tinha uma ferramenta mais poderosa, que era a representação do Sul no Senado, né? Todos os estados do Sul, cada um deles elegia 2 senadores democratas, né?
Então, numericamente, esse quantitativo ele dava o direito de veto no Senado a qualquer medida que tentasse iniciar uma lei de direitos civis, né? Então, por exemplo, acho que em 1949, o presidente Truman, ele era um democrata, ele tenta passar uma lei dessegregacionista, pelo menos para os veteranos de guerra. E ele é derrotado pelo seu próprio partido. Então, o Sul tinha essas ferramentas políticas que eram muito poderosas, né, no sentido de barrar a legislação. Isso constituiu certamente uma barreira para qualquer tentativa de avanço. Então, por exemplo, a Suprema Corte chega a uma decisão em 1955 que o transporte público não pode ser segregado, né? Mas essa decisão não é referendada pelo Senado, então fica meio impraticável, né? E isso só houve a possibilidade e mesmo o movimento dos direitos civis, ele não conseguia de fato vencer com toda a sua mobilização essa barreira, né? Então a única maneira de ultrapassar isso foi alcançada quando um senador sulista do Texas, né, o Johnson, chega à presidência. Lyndon Johnson chega à presidência após o assassinato do John Kennedy em novembro de 1863, né? E com o Johnson ele passa a prova tanto o Civil Rights Act, o novo, quanto o Voting Act, né? Então o Johnson um pouco implode essa barreira no Senado, né? Mas ao mesmo tempo ele destruiu a unidade do Partido Democrata. Os sulistas vão se retirar do partido, né? E o partido vai rachar entre o pessoal dos direitos civis, os proponentes, os militantes e os antigos membros do New Deal, né? Que vinham lá do presidente Roosevelt, né? Então o Partido Democrata nunca se recuperou bem dessa cisão, mas ela permitiu avançar a questão do voto no Sul, né? E que foi uma arma importante para começar a integrar o negro no Sul, né? A partir do final dos anos 60, mas ainda foi um caminho muito, muito complicado, né? Não dá para a gente entender os movimentos civis, pelos direitos civis, sem pensar no resultado da Segunda Guerra Mundial, né? Porque os Estados Unidos entraram na guerra para destruir o nazifascismo, né? E o regime absolutamente racista lá da Alemanha. E, no entanto, eles voltam da guerra, alguns soldados negros lutaram na Segunda Guerra Mundial, e eles voltam muitas vezes para o Sul, onde são absolutamente discriminados, né? Então o movimento começa a se fortalecer por conta disso, né? Por conta das tentativas do governo federal de criar medidas antissegregacionistas, né? Uma coisa que o Truman consegue é dessegregar as Forças Armadas também, em 48, 49, né? Então você pode ter negros e brancos servindo nos mesmos regimentos e vivendo nos mesmos quartéis, mas se o negro tem que viajar para o sul de carro, ele para sua nova base militar, ele não consegue parar para comer ou para ir ao banheiro em vários estabelecimentos ao longo da estrada, porque esses estabelecimentos são segregacionistas. Então era uma situação muito absurda, ainda mais se levando em conta que os diferentes governos dos Estados Unidos se apresentavam como líderes de uma cruzada mundial pela democracia. Então, dentro do próprio país havia essa contradição gigantesca. Evidentemente, o Senado era uma ferramenta poderosa do Sul para controlar e barrar a passagem de qualquer legislação de caráter integracionista. Nesse contexto, que chega-se ao Acordo de 1850, um conjunto de 5 leis diferentes que organizava fronteiras e tentava delimitar a escravidão, principalmente a determinação de que pessoas escravizadas que fugissem para estados livres deveriam ser retornadas aos escravizadores. Nossa,
Nós, até o momento, falamos um pouco sobre o papel de governos, fossem eles estaduais ou o próprio Senado, como você acabou de mencionar, mas também alguns grupos da sociedade civil, na medida do possível, colaboravam para a insistência nesses pontos do mito da causa perdida, como, por exemplo, a United Daughters of the Confederacy e outros grupos, né? Então, eu queria pedir para você explicar como organizações como essa e outras que você queira mencionar ajudaram a espalhar o mito da causa perdida, né? Através de livros didáticos, associações memoriais, monumentos e por aí vai. Essas associações eram grupos de pressão muito poderosos no Sul, né? Muitas vezes envolvendo, como no caso das Filhas Unidas da Revolução, eram grupos mais femininos, mas, enfim, muito que durante a Guerra Civil o papel da mulher na Confederação foi muito restrito, mas que eram fundamentais para manter. Também tinha os veteranos unidos da Confederação, enfim, havia muitos grupos que se esforçavam por defender essa visão idílica do conflito e da posição do Sul e que também eram importantes na formulação de currículos escolares. Então, os currículos escolares estaduais no Sul acabavam reproduzindo essa mitologia, né, de que o Sul se defendeu de uma agressão do Norte, que ele não era a Confederação não era um governo que defendia a escravidão. Elas foram muito, muito fortes nessa formulação e consolidação, né, dessa visão muito estreita da história dos Estados Unidos. E também havia escolas historiográficas, né? A mais famosa é a Downing School, escola ligada a um professor de Columbia, Downing, né? Eu esqueci o nome completo dele, a memória tem falhado um pouquinho. Mas, enfim, essa escola se debruçou principalmente na questão da reconstrução. Então, ela tendia a apresentar a reconstrução não como uma experiência de integração social e de reforma, mas como uma intervenção indevida do governo federal sobre os estados e um processo que teria colocado negros irresponsáveis nessa informação política em posições de poder. Então, ela via a reconstrução como um período muito negativo da história americana, né? Essa visão é muito forte em dois filmes importantes, né? O Nascimento de uma Nação, que é um filme mudo de 1917, de um cara chamado Griffith, e também O Vento Levou, um filme de 1939, né? Que defendem realmente essa ideia do paraíso, né, do Sul pré-guerra como um paraíso de relações, vamos dizer, harmônicas e pré-capitalistas que foi destruído pela guerra. Então, essas associações tiveram esse peso e essas questões penetraram não só nos currículos escolares, mas em correntes mesmo historiográficas já mais potentes que foram críticas da reconstrução. Então, na década de 30, o E.B. Du Bois, né, que é esse famoso líder negro de Nova York, ele publica um livro que era o Reconstruction in America, né, em que ele tenta ressituar o papel da reconstrução como um processo fundamental para criar um país mais harmônico, né, e a falha desse processo como uma enorme sina, né, sobre a situação social dos Estados Unidos, a pobreza, até mesmo no Sul, né? Mas o livro do Bois, ele não teve penetração no mundo acadêmico naquele momento, né? E aí, só em 1988, já houve outros livros, né, que já realçaram a reconstrução na década de 60, mas o mais enciclopédico foi o publicado pelo Eric Foner, né, que é Reconstrução à Revolução Americana Inacabada, em que ele presta uma homenagem ao Du Bois e ele faz uma pesquisa gigantesca sobre a reconstrução, suas conquistas e a sua derrota, né? Então, esse livro, de fato, recolocou a reconstrução no mapa, né? Ele foi tão importante que o próprio Spike Lee vai chamar a sua produtora de 40 acres e uma mula, que é um aspecto importante do início da reconstrução. Então, aí o tema voltou e certamente, né, desde o impacto dos historiadores da década de 1960 ficou muito difícil
difícil você separar a secessão e guerra do Sul da questão da escravidão, pelo menos no meio de historiadores respeitados, né? Agora, você tem, mais recentemente, governos republicanos mais conservadores no Sul, principalmente na Flórida, né? Tentando rever novamente esses currículos e aliviar um pouco o papel do Sul. É um movimento que está em curso, que é uma coisa muito americana, né? Porque parte do direito de um Estado rever até mesmo seus livros escolares. Você mencionou agora há pouco o filme, né, O Nascimento da Nação, do D.W. Griffith, e eu estava aqui pensando sobre o filme porque eu tenho a impressão, não sei se eu estou equivocado ou não, de que talvez a peça de propaganda da Causa Perdida ou de elementos da Causa Perdida mais eficiente e popular de todos os tempos teria sido o filme E o Vento Levou, que por um acaso foi inspirado num livro que segue uma linha política semelhante, né? A autora é Margaret Mitchell, é uma georgiana. E assim, esses dois filmes que você mencionou, no caso esse filme que você mencionou e o Vento Levou, né? Eles não foram as únicas manifestações artísticas que ajudaram a popularizar alguns pressupostos desse mito. Aí eu queria pedir para você explicar que outras obras, literatura, cinema, o que você lembrar, né? Que outras obras você acha que tiveram um papel importante para reforçar esse mito nessa consciência popular, digamos assim, nos Estados Unidos, e que ajudaram a sobrevivência dele, né? O principal veículo, né, são os westerns, né? Principalmente os westerns clássicos, John Wayne, porque normalmente o herói desses filmes é um antigo confederado que vai para o oeste para iniciar uma nova vida, né? Então os heróis, né, principalmente do John Ford, que foi um diretor muito importante, são na maioria das vezes sulistas. O primeiro filme que me veio à mente quando você falou em westerns foi o Rastros de Ódio. É o filme clássico nesse sentido, né? Em que o John Wayne, que faz o personagem principal, ele é um texano que volta para casa anos depois da guerra e, enfim, sofre um ataque de tribos indígenas ali. E é um dos filmes mais importantes do John Ford, até porque ele tem um argumento muito forte, mas certamente é isso. O personagem no western é sempre um confederado que volta, e a coisa curiosa é que não aparecem negros, né, no oeste. Esse processo, evidentemente, começou a ser revisto a partir dos anos 80, eu acho que a partir de Silverado, né, que você tem a produção de westerns que já mostram negros, né, atuando, mas realmente ali houve um forte apagamento, né, de que houve um oeste negro em paralelo com o oeste branco. Então, eu acho que nos westerns é muito forte nesse sentido, né. Em geral, você tem no cinema americano, até o final dos anos 60, uma sociedade que seria uniforme, só de brancos, né, onde não se discute muito a questão racial, mesmo valendo para muitas séries de televisão, né. Então, você tem um apagamento dessa questão. E, você tem vários livros publicados no Sul sobre a causa confederada, né, romances que são muito expressivos também antes da Segunda Guerra Mundial. Então, tem uma bibliografia boa nesse sentido, né? Que eu digo volumosa, que tende a mostrar o Sul, né? Agora, a questão que eu acho do Vento Levou, que foi curiosa, é porque a atriz negra que faz o papel da escrava Babá foi a primeira atriz negra a ganhar um Oscar, né? Então, apesar do filme ter essa conotação fortemente racista, foi o primeiro prêmio do Oscar para um negro, um ator ou atriz negra, né? E a outra foi segregada na cerimônia, inclusive, né? Tiveram que botar ela na mesa lá do fundo e tal. E tem umas histórias de que a produção do filme, ela era segregada também, e isso só diminuiu um pouco porque o Clark Gable deu com o pau na mesa e falou: ou a gente integra isso aqui ou eu saio do filme. Isso, o Clark Gable era fundamental para o filme. Então, houve essa questão. A outra curiosidade é que o filme foi lançado em 1939, né, quando a Segunda Guerra Mundial estava para começar. Então, é uma questão assim bastante forte, né? Por outro lado, O Nascimento de uma Nação é um filme que foi exibido na Casa Branca, né, para o presidente Wilson. E, na época, os movimentos organizados negros tentaram fazer um boicote, mas não conseguiram. Além disso, o filme ele apresenta uma série de inovações técnicas, né, que estimularam
estimularam muito é um filme mudo, mas com várias inovações técnicas. E isso estimulou muito também a presença. Então, um desses casos você vê hoje em dia, o filme é claramente racista. Ele vai além não vai além. Ele defende a Ku Klux Klan, né? E no próprio tempo levou também a uma defesa velada ali da Ku Klux Klan, porque, enfim, para combater o banditismo, etc., né? Essa ideia de ordem que é muito forte. O Sul realmente ele ganhou até esse momento, ele tinha sido vitorioso na memória da guerra, né? Inclusive levando o apagamento de que a guerra se deveu à escravidão e de que os escravos foram um elemento importante no esforço de guerra sulista e de que um número enorme de escravos fugiu do Sul durante a guerra. Então, você tem esse apagamento. Agora, só para andar um pouquinho, há um documentarista muito importante, né, ligado à TV pública americana, PBS, que é o Ken Burns, né? Ele já fez vários documentários. Eu gosto muito dele. Importantes. O primeiro documentário dele foi sobre os Shakers, que é uma designação religiosa, né? Mas o segundo, e que foi um sucesso estrondoso, é o Civil War, né? E no episódio final, você pensa, um cara esclarecido, é um cara progressista, né? No episódio final do Civil War, ele termina mostrando imagens da união de nortistas e sulistas, né? Então, basicamente, ele recupera filmes de 1815, quando houve uma grande reunião em Gettysburg, né, com veteranos ainda vivos do norte e do sul, que é o mito que faz parte da Causa Perdida. 1915, no caso. 1915, desculpe. Que é o caso do mito da reunião, né? Então todos foram heróis e 50 anos depois você tem a reunião desses dois grupos e isso basicamente foi reconhecido uma crítica que o próprio historiador Eric Foner fez, que disse, olha, o cara faz esse documentário inteiro e no último capítulo, que é a síntese, ele volta ao tema da causa perdida pelo viés da união nacional, né? Que é um viés que já aparece, inclusive, no filme Nascimento de uma Nação, que normalmente envolve o casamento de um homem nortista com uma mulher pobre sulista, né? Então, mesmo numa obra que você diz, é progressista, ela derrapa nesse momento, né? Porque ela relaciona a união a um processo de aproximação dos dois, né? E não da ideia de uma vitória que forjou uma nação diferente. Então, acho isso muito impressionante no Ken Burns, né? Eu não sei se ele respondeu ao Foner, mas, enfim, tá ali. No último episódio tá muito claro. O negócio tá tão entranhado em partes da história dos Estados Unidos, de como ela circula entre as pessoas, que até um cara esclarecido cai nessa, né? É impressionante. E até é relevante você ter falado disso, porque a minha próxima pergunta tinha a ver com isso. Como você morou nos Estados Unidos, já deve ter visitado várias vezes, eu queria te perguntar sobre o quanto elementos do mito da causa perdida ainda circulam no discurso público dos Estados Unidos hoje, né? Não na historiografia, mas no debate público e manifestações públicas. Olha, na universidade é muito pouco, porque você tem, né, toda essa historiografia que vem de 60 anos para cá, que basicamente contradiz essa história, né? Mas convivendo, às vezes, com pessoas que não são historiadores, são pessoas, enfim, eu não gosto da expressão pessoa comum, porque todo mundo é uma pessoa comum, né? Mas, enfim, muitas vezes você ouve que a guerra civil foi desnecessária, né? Que a coisa poderia ter sido resolvida com uma evolução progressiva, né? Que o Sul não queria manter a escravidão, apenas ele entendia que naquele momento não dava para acabar. Então, assim, senso comum, essa imagem é muito forte, né? Agora, do ponto de vista do período que eu morei lá, eu fui morar nos Estados Unidos em 92, né? Você já tinha muito forte as leis contra racismo, né? Então, era muito podado. O que a gente ouvia dentro da universidade frequentemente era relatos de que a polícia tinha sido mais violenta, né? Em situações, por exemplo, que envolviam um aluno negro. Então, o aluno negro é preso com mais facilidade, né? Ele apanha, ele tem que provar que ele é um estudante. E a outra coisa no campus, que acontecia também, porque todos os campos têm jornais, né? E todos esses jornais, volta e meia, tem reportagem de crime.
crimes, né? Então tem esse mito do negro estuprador, que era ainda muito forte na universidade, né? Que a ideia de que se houve um estupro, ele tinha sido cometido por um homem negro sobre uma mulher branca. Então essas questões eram mais visíveis, né? Agora, fora da universidade, o que dava para perceber é que a relação entre negros e brancos no nível mais cotidiano, mesmo no norte, elas eram mais tensas, né? Elas eram muito tensas, e não é à toa que houve aquela grande explosão em 1992 em Los Angeles, né? Por causa de uma agressão policial, nem lembro mais o nome do indivíduo que foi. Eu acho que era Rodney King, né? O Rodney King, teve aquela explosão. Então, assim, essas coisas eram muito evidentes. Uma outra coisa que eu me lembro foi quando houve o julgamento daquele ator que tinha sido jogador de futebol americano, J.O. Simpson, né? Então, o J.O. Simpson ele foi inocentado no julgamento e era muito claramente dentro da universidade, era como se fosse uma torcida de futebol, né? Os funcionários brancos meio indignados e os funcionários negros comemorando a absolvição, né? Essa é uma coisa muito nítida desse período, né? O julgamento dele com a sua absolvição. Então, são slides assim que eu tenho dessas questões. Agora, evidentemente, você vai para uma cidade grande americana, os negros são mais pobres, né? Os bairros periféricos têm mais negro e imigrante, aí é muito claro, né? Os conjuntos habitacionais, basicamente, são ocupados por negros, né? Você tem o que eles chamam de uma política residual, né? Ou seja, o governo federal dos anos 60 criou políticas de educação e habitação no sentido de tentar favorecer ou melhorar a situação do negro na sociedade. No entanto, essas políticas acabaram se tornando uma espécie de guetos. Então, a moradia acaba deteriorando, a escola que atende mais os negros não recebe tanto fundo, porque os contribuintes daquele bairro, eles não têm uma renda alta, né? Então, isso é muito claro socialmente, né? Essa posição é complicada, e o que eu percebia lá era uma linha de cor ainda forte na sociedade, né? Então, negro é negro, branco é branco. Lógico que legalmente isso não funciona mais, né? Mas, assim, na ação das autoridades policiais, né? Isso é muito evidente. E também, quando a população pede a formulação de políticas de lei e ordem, claramente são políticas para reprimir, né, a população negra. Aí não tem dúvida, né? Mas, aparentemente, né, eles não têm mais, nem no sul nem no norte, uma sociedade segregada legalmente como era até os anos 60. Isso aí acabou, mas uma coisa... Assim como a reconstrução fracassou logo no começo, quando ela não foi capaz de prover os ex-escravos com terra, a política dos direitos civis ela esbarrou muito profundamente, né, na questão educacional. Quer dizer, se você não melhora o financiamento escolar para os grupos desfavorecidos, então residualmente aqueles grupos vão acabar tendo uma educação de pior qualidade, o que infelizmente aconteceu lá. E uma última pergunta que eu queria fazer diz respeito à historiografia, né? No caso, quais obras de historiadores você acha que nas últimas, talvez, 40, 50, 60 décadas mais contribuíram para derrubar esses pressupostos do mito da causa perdida, né? Deixa eu lembrar só inicialmente uma questão, né, que o culto do Lincoln, que culminou com a construção do memorial da estátua dele em Washington, é uma das poucas memórias unionistas que foi capaz de fazer frente à causa perdida, né? Bom, tem muitos livros recentes, né? Eu citaria talvez como um dos livros mais importantes o David Blight, Race and Reunion, The Civil War in American Memory. É um livro de 2001 e é um divisor de águas nesse sentido, né? O David Blight é o professor branco da Universidade de Yale, né? A gente pode falar um pouco também da Angela Davis, né? Estupro, o racismo e o mito do estuprador negro, né? Você tem a memória, as memórias do Frederick Douglass, né? Que são recentemente reeditadas, né? Tem um livro do Adam Bomby chamado The False Cause, Fraud, Fabrication and White Supremacy in Confederate Memory. E tem dois livros mais recentes, um deles é da Stephanie McCurry, esse aqui não sei se dá para ver, que chama Confederate Reckoning, Power and Politics in the Civil War South, que apresenta capítulos muito interessantes sobre a construção da causa perdida e principalmente
da Anna Sarah Rubin, né, que é A Shattered Nation, The Rise and Fall of the Confederacy, né, que é um livro que dá mais atenção à questão da construção da memória sulista no pós-guerra, né, e como o nacionalismo sulista ele se fortaleceu no pós-guerra, porque durante a guerra havia muitas divisões no Sul, mas depois da guerra ficou essa imagem mais forte do Sul como uma causa importante, perdida e tal. E a Anna Sarah Rubin também, ela analisa bastante, já dentro dessa questão de estudos de gênero, o papel das associações de mulheres no fortalecimento desse mito. E ela faz um trabalho de gênero que eu acho bom, né, na maneira como ela consegue articular o papel da mulher no pós-guerra em comparação com o papel das mulheres durante a guerra, né, porque as mulheres eram os principais atores durante a guerra nos processos nos protestos, né, pela carestia, pela falta de alimento, pelo recrutamento excessivo, né? Então foram de certa maneira uma força disruptiva contra a Confederação, mas depois da guerra elas são reincorporadas, né, com um elemento aglutinador desse passado que teria sido heróico do Sul, né? E eu esqueci de falar uma outra coisa também, o mito da causa perdida é também parte do princípio que vários pais fundadores, né, como Washington, Jefferson, Madison e outros eram sulistas, basicamente virginianos, né? Isso é República Original, né? O que aconteceu durante a Guerra Civil foi uma tentativa de reeditar a República Original. Então, acho que esses livros, eles cobrem bem o debate. Eu gosto muito do David Blight, então é uma pena que nem ele, nem o Eric Foner tenham sido traduzidos para o português, né? O Eric Foner, ele ainda ele tem um livro em português, que o título é Nada Além da Liberdade, né? É um livro interessante. Mas o Reconstruction não foi traduzido, e nem mesmo depois, quando ele fez uma coisa interessante, porque o Reconstruction é um livro de quase 800 páginas, né? E mais tarde ele publicou a Short History of Reconstruction, que era uma tentativa de fazer o argumento mais simples para vender para alunos de graduação, né? Mas mesmo a Short History não foi traduzido para o Brasil, para o português do Brasil. Eu acredito que tenha sido traduzido para Portugal, mas certamente aqui não chegou, o que também denota, né, esse grande desinteresse da academia brasileira pela história dos Estados Unidos. O norte contra o sul. Irmão contra irmão. A Guerra Civil Americana é a mais sangrenta de sua história. A vitória vai exigir muito mais que poder de fogo no campo de batalha. Ultimamente eu tenho perguntado aos professores que participam do programa como eles abordariam os temas que a gente trata aqui em sala de aula, né? O mito da causa perdida dificilmente apareceria no ensino básico, mas no caso do ensino superior, numa aula de história contemporânea, ou talvez em um tópico de história dos Estados Unidos, como é que você abordaria esse tema com os alunos, para caso algum professor que está ouvindo queira fazer isso? Eu acho que ele pode ser abordado justamente num módulo que tem que tentar se cobrir a Guerra Civil em suas consequências, né? Então você vai estudar o pós-guerra, a reconstrução, a redenção e o mito historiográfico. E nesse sentido, tentando mostrar, né, como as interpretações mudam. Acho também que poderia entrar num curso comparativo em que se estudasse diferentes regimes políticos que exerceram o racismo como uma política central. Então, seria o caso do nazismo, né, o fascismo, o apartheid na África do Sul, o sul dos Estados Unidos, enfim, todos esses casos mais globais, né? Se poderia pensar até num livro condensado que pudesse ter seções pequenas, né, entre esses tópicos, né? O assunto, por exemplo, genocídios, você tem livros nos Estados Unidos, principalmente o trabalho do Omer Bartov, né, que estudam diversos genocídios, né? O nazista, o genocídio dos armênios, o genocídio
genocídio do Camboja, né, que é uma tentativa de tipificar. E eu acho que no Brasil se poderia fazer isso com regimes políticos racistas, poderia se tentar. Bom, normalmente eu termino o episódio pedindo sugestão de 3 livros, como já foram citados muitos livros aqui no final, só diz pra gente, pro pessoal que tá ouvindo, qual deles você sugere pra ser o primeiro, né? A galera que vai mergulhar nesse buraco do coelho aí. Olha, uma galera mais pesquisadora, eu sugiro David Blight, Race and Reunion, né? E uma pessoal mais militante, Angela Davis, né? Estupro, Racismo e o Mito do Estuprador Negro. Eu acho que são livros que cobrem o tópico de uma maneira boa, ampla. Ainda há um livro do Henry Louis Gates, que é o Reconstruction, White Supremacy and the Rise of Jim Crow, mas ele já é mais datado, né? Eu acho que esses aí dão um panorama muito melhor. E, assim, há livros didáticos que são oferecidos para graduação nos Estados Unidos, né? Que são coletâneas de documentos, sei lá, Coping with Racism, ou Racism in American History, Texts and Documents, que são, normalmente tem um texto introdutório e depois, por seção, entram vários documentos. Então, pega diferentes fases da história dos Estados Unidos. Mas aí, evidentemente, tem que ser um acesso buscado na internet, porque não se vai encontrar esse material no Brasil, né? Eu acho que eu já falei sobre isso outras vezes. Agora a gente está num período muito complicado, que com a facilidade que se tem de baixar, né? Isso inibiu muito o mercado editorial. Mas o mercado editorial universitário americano, ele favorecia muito um tipo de reading book, que são trabalhos publicados para alunos de graduação. Então, é um nicho editorial, né? Que em vez de você ler trabalhos, capítulos de livros, né? Que de alguma maneira sintetizam, você já lê um trabalho preparado sobre um tópico para graduação, que normalmente inclui documentos. Então, isso é um material que a gente não tem aqui com muita facilidade. A gente tem algumas editoras que têm tentado publicar sínteses, né, mais adaptadas para o aluno de graduação. Então, isso tem, né? Isso se desenvolveu. E a gente tem sites como o seu também que avançam muito nesse trabalho de divulgação. Acho que é por aí que a coisa talvez avance nesse sentido, né? Mas esse material que eu citei, esses livros, acho que podem iluminar um pouquinho o caminho. E eu vou deixar de sugestão aqui um livro que eu até não cheguei a finalizar, mas o que eu li eu gostei bastante, que é o The Myth of the Lost Cause, do Edward Bonekemper III. Subtítulo traduzindo é Por que o Sul lutou a Guerra Civil e por que o Norte venceu. Acaba sendo um livro bem sintético em relação a esse tópico em particular, e como é um daqueles livros feitos para derrubar ponto a ponto, pode acabar sendo interessante para quem tem curiosidade desse tópico em específico. Vitor, alguma consideração final? Não, eu não tenho, acho que a entrevista cobriu basicamente tudo, né? Agora, é muito interessante você perceber como até um período relativamente próximo, né, a historiografia e os livros didáticos dos Estados Unidos eram tão conservadores em relação a esse tópico, né? E a enorme mudança que ocorreu. No Brasil também houve uma mudança muito grande nos livros didáticos, né? Principalmente nos anos 70 e 80, foi muito forte, principalmente na apreciação do período da ditadura, né? Mas em outros períodos também. Agora, realmente, o material de curso nos Estados Unidos demorou um pouco para mudar, né? Para se transformar no cânone. Então, eu acho que isso pode ser interessante para alguém que tem interesse de estudar mudanças de cânone e interpretação numa determinada escola historiográfica, né? Então, a historiografia dos Estados Unidos é muito empírica e tal, em geral pouco teórica, mas tem essa forte mudança no entendimento da escravidão e do racismo, né? De fato, os livros didáticos meio que abandonaram o nacionalismo metodológico, né? Evidentemente que ainda é muito centrado na história dos Estados Unidos, não na história mais tridimensional, né? Global, mas assim, já mudou bastante em termos dessa interpretação, né, clássica, que veio justamente desses movimentos da causa perdida. Então é
é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam de dar uma olhada na descrição do episódio com vários dados relevantes para vocês, incluindo ali os meus cursos, Instagram e tudo mais. E claro, continuem compartilhando o História FM para outras pessoas, em particular esse episódio, que é um tema tão pouco discutido aqui no Brasil e que poderia receber um pouco mais de atenção, e eu imagino que você que ouviu até o final concorda comigo. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.